Quando as pessoas pensam em prosperidade, normalmente pensam em ganhar algo: mais dinheiro, mais oportunidades, mais conhecimento, mais recursos, mais liberdade. Mas existe uma verdade que poucos percebem. Antes de conquistar certas coisas, você precisa abandonar outras. Porque nem sempre a prosperidade entra pela porta da frente. Às vezes, ela só aparece quando algo sai, quando um peso é removido, quando uma crença é quebrada, quando um hábito é deixado para trás, quando uma mentalidade antiga perde espaço. Talvez você esteja tentando crescer, tentando prosperar, tentando construir uma vida melhor, mas carregando coisas que pertencem a uma versão antiga de você. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O que você precisa abandonar para prosperar? Porque muitas vezes, o próximo nível não exige que você adicione mais. Exige que você solte aquilo que está impedindo seu avanço. Existe uma expectativa silenciosa que prende muitas pessoas. A expectativa de que alguém aparecerá para mudar tudo. Um governo, uma empresa, um chefe, uma oportunidade, um investidor, uma sorte inesperada. Mas a realidade raramente funciona dessa forma. As maiores transformações começam quando você entende algo simples. Ninguém virá construir sua vida por você. Ninguém virá criar sua liberdade financeira. Ninguém virá realizar seus sonhos. E embora essa verdade possa parecer dura, ela também é libertadora. Porque no momento em que você para de esperar resgate, começa a construir soluções. Vivemos em uma época obcecada por velocidade. Tudo precisa acontecer agora. O crescimento, o lucro, a transformação, o sucesso. Mas a maioria das coisas valiosas da vida exige tempo. Patrimônio exige tempo. Reputação exige tempo. Conhecimento exige tempo. Confiança exige tempo. Prosperidade exige tempo. O problema é que muitas pessoas abandonam o processo antes que o processo tenha a oportunidade de funcionar. Querem colher antes de plantar. Querem receber antes de construir. Querem chegar antes de caminhar. E acabam desistindo justamente quando os resultados estavam começando a surgir. Existe uma diferença enorme entre viver com poucos recursos e viver com uma mente dominada pela escassez. A escassez convence você de que não existem oportunidades, de que tudo está reservado para outras pessoas, de que nunca haverá o suficiente. E quando essa crença se instala, ela influencia todas as decisões. Você deixa de tentar, deixa de investir, deixa de aprender, deixa de crescer, porque acredita que o resultado já está determinado. Mas prosperidade nasce justamente quando você começa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. Poucas coisas roubam tanta energia quanto a comparação. Você olha para alguém mais rico, mais avançado, mais reconhecido, mais bem-sucedido, e imediatamente sente que está ficando para trás. Mas existe um problema. Você está comparando seus bastidores com o palco de outra pessoa. Está comparando seu início com o resultado de anos de construção de alguém. E essa comparação gera ansiedade, frustração, paralisia. Enquanto isso, a única comparação realmente útil continua sendo ignorada. Quem você era ontem e quem está se tornando hoje. Existe uma armadilha extremamente sedutora: a culpa. Porque culpar algo externo produz alívio temporário, mas também produz impotência. Se tudo é culpa das circunstâncias, então nada depende de você. E se nada depende de você, então tudo continua do jeito que está. Não existe motivo para agir. A responsabilidade funciona de forma diferente. Ela não pergunta quem causou o problema. Ela pergunta: o que posso fazer agora?
E é exatamente essa pergunta que começa a mudar destinos. Nunca foi tão fácil desperdiçar atenção. Nunca foi tão fácil ocupar cada minuto do dia sem construir nada significativo. Vídeos, notificações, discussões, conteúdo infinito. Tudo competindo pelo recurso mais valioso que você possui: sua atenção. E aquilo que controla sua atenção, controla sua direção. Prosperidade exige foco, exige profundidade, exige capacidade de permanecer tempo suficiente em algo importante. Mas isso só acontece quando você aprende a eliminar distrações. Talvez este seja o abandono mais difícil, porque não envolve dinheiro, nem hábitos, nem produtividade. Envolve identidade. Muitas pessoas tentam construir uma nova vida, mantendo a mesma versão de si mesmas. Mas existe um limite para isso. A pessoa que constrói prosperidade pensa diferente, decide diferente, age diferente, prioriza diferente. E chega um momento em que você precisa escolher: continuar sendo quem sempre foi, ou se tornar quem seus objetivos exigem. Existe algo extraordinário que acontece quando você abandona aquilo que não serve mais. Você ganha espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço financeiro, espaço para crescer, espaço para aprender, espaço para construir. Porque prosperidade não é apenas acumular, é também eliminar. Eliminar excessos, eliminar crenças limitantes, eliminar comportamentos destrutivos, eliminar tudo aquilo que consome energia sem gerar crescimento. Talvez você esteja procurando a próxima oportunidade, o próximo curso, o próximo investimento, a próxima estratégia. E tudo isso pode ser importante. Mas antes de perguntar o que precisa adicionar, talvez seja a hora de perguntar: o que preciso abandonar? Qual hábito? Qual desculpa? Qual medo? Qual crença? Qual comportamento? Porque às vezes a prosperidade já está tentando entrar, mas não encontra espaço. A vida possui uma lógica curiosa. Nem sempre crescemos recebendo mais. Muitas vezes crescemos soltando mais. Soltando pesos. Soltando medos. Soltando limitações. Soltando histórias antigas. E é exatamente nesse processo que algo novo começa a surgir. Uma nova mentalidade, uma nova direção, uma nova realidade. Porque prosperidade não acontece apenas quando você conquista algo novo. Ela também acontece quando finalmente deixa para trás aquilo que estava impedindo sua evolução. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam vidas comuns em histórias extraordinárias. Comente aqui embaixo o que você acredita que precisa abandonar hoje para avançar para o próximo nível da sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que está tentando crescer, mas talvez ainda esteja carregando pesos que não deveria mais carregar. Porque muitas vezes a prosperidade não exige mais força, exige mais desapego. A prosperidade começa quando você entende que crescer não é apenas adquirir coisas novas, é ter coragem de abandonar tudo aquilo que já não pertence ao futuro que deseja construir.